Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? Galera, hoje a gente vai fazer a aula de espelhos esféricos, tá? A parte 1, é onde a gente vai ver tipos de espelhos, né? E as imagens, tá? Ou seja, espelhos côncavos e convexos e quais são os tipos de imagens formadas nesses espelhos, tá? E depois a gente compara com o espelho plano que nós já vimos. Beleza? Então vem comigo, sem mais delongas, um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu! Fala pessoal, então beleza aí? Bem-vindos de volta à nossa aula. Então vamos começar a aula de espelhos esféricos aí, tipos de espelhos e imagens, tá? Então como é que a gente define um espelho esférico, né? A gente tem aqui então uma superfície esférica, como se fosse uma esfera, tá? Uma esfera oca. A gente passa aqui um corte nessa esfera oca, né? Um plano de corte. E aí nós temos então uma chamada calota esférica, né? Então essa calota esférica vai ser o nosso espelho esférico, tá? Então basicamente é isso, beleza? Bom, o espelho côncavo, né, ele é chamado de côncavo, né, o espelho esférico, quando o raio, né, ele incide na superfície refletora no seu interior, ou seja, quando a parte interna dessa calota for a superfície refletora, beleza? Aqui eu já tracei então um eixo passando pelo centro dessa calota e esse C a gente chama de centro de curvatura, tá? Então é como se o raio entrasse por dentro, tá? Então a parte refletiva dessa calota, né, desse espelho esférico é a parte interna, tá? Então, se ela for a parte interna, então ela é chamada de côncavo, né? Você pode pensar numa colher, né? A colher tem a parte interna e a parte externa. Então, a parte interna seria a côncava e a parte externa seria a convexa, tá? Que é esse caso aqui, ó. Então, se a luz bate do lado de fora, né, e reflete do lado de fora da calota, né, desse espelho esférico, então ela vai ser um espelho convexo, tá bom? Então, o que define ele ser côncavo ou convexo é onde bate a luz, né? Se ela bate na parte de dentro, côncavo, na parte de fora, convexo, beleza? Bom, e agora temos alguns elementos de um espelho esférico, né? Todo espelho esférico tem, tá? Então aqui eu tracei um espelho esférico, a gente pode simbolizar, vocês podem representar assim, ó, o espelho esférico, né? Uma curvinha, ou você pode também fazer ele assim, ó. Deixa eu só fazer aqui na canetinha. Você pode fazer ele também assim, tá? Enfim, os dois modos são... Parece que ficou feio pra burros aqui, deixa eu apagar esse negócio. Aliás, ficou... não é assim não, pera aí, deixa eu melhorar isso. Ok, assim, ó. Você pode fazer ele assim, tá? Aí você faz dois tracinhos aqui em cima. E aqui não precisa fazer embaixo não, só em cima já tá bom. Tá? Então você pode fazer assim ou você pode fazer ele curvo mesmo aí. E os tracinhos indicam para você, então, a região que não é refletida, né? A refletiva, aliás. A região atrás do espelho, nesse caso, porque ele é côncavo, né? Tá? Então sempre os tracinhos indicam pra gente onde a luz não bate, tá? Beleza? Ok, então vamos voltar aqui, né? Deixa eu apagar esse negócio. Well done. Então os elementos esféricos são, vamos lá. Então eu tenho aqui a minha luz, a minha fonte de luz, né? Ela vai incidir a luz desse lado do espelho, né? Espelho côncavo, né? Então na parte interna. Então você pega o espelho, né? Esse espelho que você desenhou, você corta ele no meio, vamos dizer assim. Esse eixo que você traçou no meio do espelho chama-se eixo principal, tá? E nesse eixo que vão estar os elementos do meu espelho, que é o centro de curvatura, o vértice, tá? E o foco. Qualquer eixo que passar pelo centro de curvatura e não passar pelo principal é chamado de eixo secundário, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o eixo principal. O eixo principal é que divide ele no meio, tá? A gente geralmente vai usar sempre o principal, tá? Então temos lá o centro de curvatura, temos o vértice, e qualquer outro eixo que passa pelo C e não passa pelo vértice é chamado de eixo secundário, tá bom? Aqui nós temos o R, né? Que a gente chama de raio de curvatura, né? Porque na verdade, se você voltar lá na figurinha, lá no começo que a gente começou a ver a calota, vou voltar aqui, ó. Essa calota aqui, essa esfera, né? Essa superfície esférica, ela tem um raio, né? E quando você cortou passou o plano nessa calota, nessa superfície esférica, e você obteve a calota, na verdade essa esfera tinha um raio. Então, na verdade, aquele raio de curvatura que está lá é a distância do centro, né? Do centro dessa esfera até a superfície dela. Opa, aqui não tem um voltar, né? Podia ter. Tá? Vou desenhar aqui de outra cor para não ficar... Então, do centro até a superfície dessa esfera é aquele raio de curvatura que está lá, né? Então, tá até assim lá, né? Desenhado assim, bonitinho. Beleza? Então, esse R é o raio de curvatura, tá? Então, vamos voltar lá, porque na verdade você cortou, né, a esfera para poder fazer o espelho esférico, né?
Então esse R aqui é o raio de curvatura, tá? Que é a distância do C, né, do centro de curvatura. O centro de curvatura, pessoal, é o centro daquela esfera que a gente viu lá, né? É o centro de curvatura. Pensa aqui na esfera toda, né? Como se aqui fosse uma esfera. E esse alfa aqui é o ângulo de abertura, né, do nosso espelho aí, certo? Esse ângulo, né, ele diz muito a respeito das condições para você enxergar uma imagem nítida. Depois a gente vai ver isso daí, tá? Daqui a pouquinho. Bom, continuando então a aula, os elementos de um espelho esférico, a gente viu agora para o côncavo, né? Agora veremos para o convexo, tá? Então, veja que para o convexo, né? Eu já peguei e achurei do lado direito, né? Agora a parte que vai refletir vai ser a parte da esquerda aqui, né? Essa parte aqui vai refletir, né? Ok? Na parte da esquerda, tá bom? Então a luz ela vai entrar aqui na parte da esquerda, né? Espelho convexo, vai bater que vai refletir, tá ok? Os elementos são a mesma coisa, eixo principal dividido no meio, né? Temos lá então o vértice, temos o centro de curvatura e temos o raio de curvatura, que é a distância, né, do espelho até o centro de curvatura, tá? Que também é do vértice, né, até o centro de curvatura. Vou colocar o laser aqui, fica legal, tá? Do vértice até o C, né? E de qualquer ponto da superfície do espelho até o C também vai ser o R, né, que é o raio de curvatura, beleza? E da mesma maneira nós temos aqui o nosso ângulo de abertura do espelho, que é o alfa. Tá ok? Tá aí o nosso espelho convexo. O que você percebeu no espelho convexo, né? Você percebeu que o raio de curvatura, ele está, aliás, o centro de curvatura, ele está na onde, né? Ele está do outro lado, né? Porque na verdade para você formar essa superfície esférica aqui, né? O C está aqui, né? Desse lado, né? Que é uma esfera, lembra disso, né? Só que na verdade, né? Quando a gente for avaliar isso daí, né? A gente for avaliar as imagens, a gente vai usar o lado esquerdo também, tá? Onde está a luz aqui. Aqui é só para você ver os elementos do espelho, né? Como é que eu formei esse espelho? O C está para cá, tá? Bom, agora vem lá as condições de nitidez de Gauss, né? Ou seja, quais são as condições para que um espelho meu esférico ele forneça uma imagem nítida, né? Isso que é a condição de nitidez de Gauss. Então, para o espelho côncavo, né, nós temos o eixo principal, temos o vértice, temos o centro de curvatura e temos o ângulo de abertura, tá? Então, para que a minha imagem seja nítida, né? Basicamente, o ângulo de abertura ele tem que ser menor que 10 graus, tá bom? Então lembra que o ângulo de abertura é menor que... Geralmente alguns livros, né, eles podem informar para você 5 graus, tá? Isso depende muito. Mas a verdade é que esse ângulo não pode ser muito grande, senão a imagem começa a distorcer. Você não consegue focar mais o raio, né, num ponto só, e a imagem não fica nítida, tá? Então alfa menor que 10 graus, né? Tipo assim, né? E os raios incidirem próximos ao eixo principal com pouca inclinação, tipo para-axiais, paralelos ao eixo principal. Então, para que a imagem seja uma imagem nítida, tem que ter esses raios incidindo próximo ao eixo principal. Eles não podem bater muito longe do eixo, tipo na ponta do espelho, tá? Tem que ser próximo ao eixo principal. Beleza? Bom, vamos continuar então. Tem bastante lâmina para ver aí. Bom, e agora temos o foco de um espelho gaussiano, né? O que é um espelho gaussiano? É um espelho que me fornece imagem nítida, um espelho que me respeita aquelas duas condições que nós vimos lá, que é de alfa, né? O ângulo de abertura menor que 10 graus, e os raios incidirem próximos ao eixo principal, tá? Bom, então, onde está o foco, né? Todo raio, galera, que incide paralelo ao eixo principal, ele vai refletir no foco, tá? A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, para traçar o foco, ó, o que a gente fez aqui, né? A gente traçou um raio paralelo ao eixo principal. Esse raio de luz ele vai sempre refletir no foco, sempre quando ele incidir paralelo ao eixo principal, tá? A gente chama de raio notável isso daí. O que você percebeu então? Onde o raio bateu aqui no meu espelho, ó, onde ele bateu aqui, aliás, perdão, no eixo principal, vai ser o meu foco. E não confunda foco com distância focal, tá? Foco é o efão, distância focal é o efinho. Então você percebe que a distância do foco até o vértice é a mesma distância do foco até o C, que é o centro de curvatura, certo? Que vale efinho, que é chamada distância focal, tá? E essa distância focal, ela vale R por 2, né? Ou seja, lembra que o raio de curvatura, ele ia do C até o vértice, né? Era o R. Como aqui o foco está na metade, então a distância focal vai ser R por 2, tá? Então aqui na verdade, né? O que nós vamos ter aqui? Deixa eu desenhar aqui. Fazer de azul. Então aqui nós vamos ter essa distância que vale R sobre 2 e essa distância também vale R sobre 2, tá? Então a distância focal, que é φ, ela vai ser sempre metade do raio de curvatura. Beleza? Tranquilo, né?
Muito bem, senhor. Vamos continuar, né? Vamos lá. Foco principal, né? A gente pode ter vários focos, né? O foco principal real é porque ele está do lado onde vai se formar, onde está o objeto, né? Então, todo foco principal, galera, é porque eu posso ter outros focos, lembra? Que eu posso ter outros eixos secundários, eixo terciário, enfim, né? Então, o foco principal ele está no eixo principal do meu espelho, né? Esse foco principal é real porque, olha lá, o espelho esférico côncavo é um sistema óptico convergente, ou seja, o espelho esférico côncavo ele converge os raios. Então esse cara é chamado de foco principal real. Por quê? Porque os raios que se formam ali são raios realmente que estão do lado do objeto, né? E não do lado da imagem, tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então o foco principal real é porque é um sistema óptico convergente, tá? Esse espelho esférico aí, beleza? Muito bem. E nós temos aqui, né, o foco principal no espelho convexo. Então perceba o seguinte, no espelho convexo, olha lá onde está o nosso foco, está do lado direito, né? Por quê? Porque o espelho convexo, né, para eu formar a minha imagem, certo? O raio bate por fora, beleza? Bom, então ali nós temos o seguinte, ó. Nós temos o foco principal virtual. Por quê? Por que virtual? Porque ele está atrás do espelho, tá bom? Então o foco principal virtual porque ele está atrás do espelho, tá? E você percebe que temos o vértice aqui e temos também o centro de curvatura, né? A gente já viu antes aí para formar o espelho convexo, tá bom? Lembra que a luz bate do lado esquerdo nesse caso, ou seja, ela bate da parte externa da minha superfície esférica, da minha calota esférica, tá bom? Então se o foco está do lado onde a luz bate, né? Que é esse caso aqui, ó. Então esse foco é um foco principal real. Se ele está do lado oposto ao que a luz bate, né, porque nesse caso a luz bate do lado esquerdo, ele é chamado foco principal virtual, porque é no espelho convexo. Tá? Só você lembrar o seguinte, no espelho côncavo o foco ele é real e no espelho convexo o foco é virtual. Tá? Por quê? Porque no espelho côncavo o foco está do lado onde a luz bate, no espelho convexo ele está do lado que a luz não bate, lado oposto. Beleza? Tá ok, né? Aqui eu estou mostrando para você, aliás, né, que o espelho convexo é um sistema óptico divergente, ó, porque o raio de luz ele incide paralelo, né? Aí você vai prolongar até o foco, porque o foco agora ele é virtual, lembra? No espelho plano, quando você vê a imagem virtual, como é que ela se forma? Pelo prolongamento dos raios refletidos. Então aqui o raio bateu paralelo e divergiu, ó. Em vez de ele incidir no foco, o que incide no foco é o prolongamento do raio, certo? Então ele bate e volta, ó, porque atrás do espelho ele não vai passar, né, galera? Ok? Então esse raio, né, esse espelho convexo é um sistema óptico divergente, né? Ele diverge os raios, ok? Beleza, né? Então aqui nós temos, só para comparar, né? Ó, um espelho plano, né? Aqui à esquerda, ó, ângulo de incidência igual de reflexão, né? Aqui, ó. Deixa eu pôr um laser aqui, para ficar mais fácil. Então tem o ângulo de incidência igual de reflexão, né? O raio incidiu e refletiu. No espelho côncavo, né? Ó, o que você percebe? Que todo raio que incidia aqui, ó, ele incidiu ali. E aí a mesma coisa, o ângulo de incidência igual de reflexão, né? No espelho convexo também vale a mesma ideia. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Só que você percebe aqui, né? Que aqui, ó, esse pontilhado que eu fiz aqui é um eixo secundário, né? E esse cara também é outro eixo secundário, tá? Então ele não é o eixo principal que está aqui em azul, ó, nos dois espelhos, tá bom? Então é o eixo secundário. Mas lembra sempre que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tanto para o espelho plano, espelho côncavo e espelho convexo, tá? Lembra que essa é uma das leis da reflexão, então ela tem que ser seguida, tanto para o espelho convexo quanto para o espelho côncavo. Beleza? Muito bem, vamos lá. Centro de curvatura, todo raio. Agora vamos lá, vamos ver os raios notáveis, né? Pessoal, é o seguinte, o que são raios notáveis? Raios notáveis são raios que você vai utilizar para poder formar as imagens nos espelhos esféricos, tanto nos espelhos côncavos quanto nos espelhos convexos, tá? Então, você não vai precisar usar todos os raios, você pode usar alguns deles, tá? Geralmente você usa dois, tá? Eu uso dois sempre, mas você pode usar três ou quatro, porque é besteira, né? Você não precisa fazer isso, tá? Então, um raio que é importante, né, que a gente chama de raio notável, é o raio que passa pelo centro de curvatura. Então, todo raio que incide passando pelo centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo. Então, ele vai incidir sobre o C e ele vai voltar sobre o C. Então, percebe, ele incidiu sobre o C e voltou sobre o próprio C, tá? Segundo raio, aliás, aqui é para o convexo, né? Todo raio que incide passando pelo centro de curvatura, ok? Pelo convexo é a mesma coisa, só que no convexo, lembra que o centro está do lado direito, né? Ó, lado direito. Então, o que vai acontecer?
você vai incidir no espelho, né, convexo, vai prolongar até o C e vai voltar com o raio. Ele não passa para a direita aqui, é só prolongamento, como se ele fosse no C, né? Então ele vai até o espelho, se prolonga até o C, depois você volta com o raio e ele diverge novamente, tá? Tudo bem? Então espelho côncavo e espelho convexo, tá? Mesma coisa, a mesma ideia, né? Ok? Outro raio notável é o raio que passa pelo vértice, tá? Então ele vai incidir no vértice, ó. Todo raio que incidir no vértice, ele refletirá sobre o próprio vértice simetricamente. Então, por exemplo, aqui, esse raio ele vai incidir no vértice. Lembra que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Então esse raio ele vai refletir sobre o vértice. Então tá aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, certo? Você pode fazer o que para poder traçar o raio certinho sem errar o ângulo? Você pode traçar aqui uma vertical, ó. Aí o ponto que ele passar aqui você mede em relação ao eixo principal e a distância que você mediu aqui você projeta para baixo, que vai dar o mesmo ângulo, né? Então você pode pegar a distância e igualar as duas na mesma vertical, tá? A distância em relação ao eixo principal, tá bom? Então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Lembra disso? Aqui é o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, né? No espelho convexo a mesma coisa. O raio vai incidir sobre o vértice e vai refletir pelo próprio vértice. Tá? Só que logicamente que o raio está do lado esquerdo, né? E aí você tem o C e o F do lado direito. Beleza? Muito bem. Então lembra que o ângulo, né, tem que ser igual. Para o ângulo ser igual, essas distâncias tem que ser iguais também. Tá bom? Outro tipo de raio que incide, né? Vamos lá, raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete passando pelo foco. Esse raio, cara, eu uso muito, né? Eu acho que é o que eu mais uso. Então todo raio que incide paralelo reflete no foco do espelho. Tá lá, espelho côncavo e espelho convexo é a mesma coisa, só que é o seguinte, né? Lembra que o foco no convexo está do lado direito. Então na hora que ele incidir paralelo ao eixo principal, você vai prolongar até o foco, ó. Você prolonga até o foco e depois você traça o raio divergindo. Então ele incidiu no eixo paralelo ao eixo principal e refletiu no foco, tá? No espelho convexo. Beleza? Bom, o raio que incide no foco, ele reflete paralelo. É o contrário agora, né? Ou seja, se o raio incidir pelo foco, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal, tanto para o côncavo quanto para o convexo, ó. Aqui ele vai incidir no foco, ó. Então ele vai incidir no foco, você vai prolongar até o foco e depois você vai refletir ele paralelo ao eixo principal. Ele incidiu no foco e refletiu paralelo ao eixo principal, tá? Então você pode pensar assim, ó. Todo raio que incide paralelo reflete no foco. Todo raio que incide no foco reflete paralelo, tá? A mesma ideia aí dos dois raios. Beleza? Bom, e agora vamos à construção gráfica das imagens, tá? Agora que vem a grande, vamos dizer assim, a cereja do bolo da aula aí, ok? Que é a parte importante. Bom, então vamos lá. A gente vai adotar algumas posições do objeto em relação ao espelho para poder dizer onde vai estar a imagem, tá? Então a gente vai classificar as imagens. Como classificar as imagens? Primeiro ponto, se ela vai ser real ou virtual. Depois eu vou explicar melhor isso. Segundo ponto, se ela vai ser maior, menor ou do mesmo tamanho que o objeto. E terceiro, se ela vai ser direita ou invertida, tá? Então, para explicar para você isso, o que é uma coisa direita? Direita, ela está sem estar invertida. Vamos dizer assim, essa caneta aqui, ó, ela está direita. Se ela estiver de ponta cabeça, ela vai estar invertida. Então, direita, ela está de maneira direita, né, correta, e invertida está de ponta cabeça, tá? Você sabe que no nosso olho, né, a retina, a imagem se forma de ponta cabeça, né? Ela é invertida, ok? Bom, então, vamos continuar. Temos aqui o nosso espelho, né, está no vértice, espelho côncavo. Está aqui a nossa imagem, nosso objeto. Nosso objeto é uma vela. Eu quero saber onde que vai estar a imagem dessa vela. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu vou utilizar os meus raios notáveis, que nós acabamos de ver, certo? Bom, um raio que eu vou usar aqui é o raio que incide paralelo. Lembra? Todo raio que incide paralelo reflete na onde? Reflete no foco. Então esse raio ele vai passar pelo foco. Perceba, esse raio ele passou pela cabeça da vela, pela chama. Então ele está trazendo para mim aqui a informação da chama da vela. Ou seja, a informação da imagem da chama. Certo? Então outro raio que eu vou usar aqui, ó, raio que incide no vértice reflete no próprio vértice. Então, tá aqui, ó, ele incidiu no vértice e refletiu no próprio vértice. Lembra que a distância aqui tem que ser igual, né? Galera, onde os raios se cruzaram é que vai estar a minha imagem, ó.
Como esses dois raios passaram pela cabeça da vela, então a cabeça da vela vai estar aqui onde os raios se cruzaram aqui embaixo, ó. Tá? Aqui eu vou usar outro raio, nem precisava, tá? Mas aqui, ó, tá aqui a minha imagem, certo? Então a imagem ela vai estar como? Vamos lá, posição da imagem, ela vai ser entre, tá? A imagem ela vai estar entre o foco e o centro de curvatura, é a posição dela, certo? Características, ela vai ser real ou virtual? Ela vai ser real. Por quê? Porque ela se formou do mesmo lado que o objeto. Então sempre no espelho, quando ela se formar do mesmo lado que o objeto, ela vai ser classificada como real. Ela é menor, maior ou do mesmo tamanho? Ela é menor que o objeto. Ela é real, ela é direita ou ela é invertida? Ela é invertida. Beleza? Então a imagem está entre C e F, ela é real, menor e invertida. E agora eu vou aproximar meu objeto. Eu vou aproximar, tá? A ideia é você aproximar o objeto do espelho até eu obtendo as imagens. Agora eu vou colocar meu objeto em cima do C, tá? Sobre o C, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá, vou traçar raio paralelo, incide paralelo, reflete no foco, e raio que passa pelo foco, reflete paralelo. Onde os raios se encontrarem, vai ser a minha imagem. Então vai estar aqui a minha imagem, ó. Olha que interessante agora, a minha imagem ela vai estar sobre o C, né? No ponto C, a posição dela, e ela vai ser real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Então o que se percebeu, né? Que a imagem ela deslocou para cá, né? Para a esquerda, né? E ela aumentou de tamanho, né? Ok? E agora eu vou colocar meu objeto entre o C e o F. Beleza? Entre o C e o F. De novo, raio que incide paralelo reflete no foco. E raio que incide no foco reflete paralelo. No foco refletiu paralelo. Onde vai estar a minha imagem? No encontro entre os raios. Olha, está aqui a minha imagem. Ela aumentou de novo, né? Então ela continua, para estar atrás do C, né? Antes do ponto C. Ela continua real, certo? Agora ela é maior que o objeto, né? E ela vai ser, no caso, aí invertida. Tá ok? Bom, agora eu vou colocar o meu objeto sobre o foco, tá? Agora que tem uma coisa especial aqui. Então, para traçar, para obter a minha imagem, vou traçar raio que incide paralelo, reflete no foco, e raio que incide no vértice, reflete no próprio vértice. O que você percebeu, então? Que esses raios, eles não se cruzaram, né? Ó, não encontraram, um não encontrou o outro, na verdade, né? Ou seja, onde está a minha imagem? Esse tipo de imagem a gente chama de imagem imprópria, tá? Então tá, por que é uma imagem imprópria? Porque não formou uma imagem propriamente dita. Na verdade, galera, o que está acontecendo aqui é o seguinte: ela formou no infinito, então ela não aparece para você. Porque na verdade a imagem está mudando de posição. Em vez dela ficar do lado real, ela está indo para o lado virtual do espelho, que é atrás do espelho. Por isso que você não consegue enxergar essa imagem, tá? Ela se forma meio que no infinito, tá? Então sempre quando o objeto tiver sobre o foco, a imagem vai ser imprópria, beleza? E agora faltou a última posição do objeto, né? Vou colocar o objeto entre o foco e o vértice, tá? Tá aqui, ó. Raio que incide paralelo reflete no foco e raio que incide no vértice reflete no próprio vértice. O que você percebeu agora? Poxa, agora os raios abriram, né? Eles já estavam paralelos antes. Lembra que eu te falei que a imagem ia mudar de posição? E agora eles abriram mais, né? Onde que eles vão se encontrar agora? Pensa aí. Eles vão se encontrar atrás do espelho, ó. Vou prolongar esse primeiro raio aqui que refletiu e o segundo raio refletido. Lembra no espelho, lá no espelho plano, que a imagem virtual ela se formava pelo prolongamento do raio refletido? É a mesma coisa aqui, meu amigo, ó. Incidiu, refletiu, prolongou o raio. O primeiro raio. O segundo raio ele incidiu no vértice, refletiu no vértice, você prolonga o raio. Então, lá em cima, o ponto de encontro entre os prolongamentos do raio refletido é que vai estar a minha imagem, ó. Tá lá a minha imagem. Tá vendo que a imagem eu coloquei até cinza, né? Meio, uma coisa meio dark, né? Por quê? Porque é uma imagem virtual. Porque ela se formou atrás do espelho. Então você percebe, né? Que agora a imagem ela está atrás do espelho. E ela vai ser virtual, porque ela está atrás do espelho. Ela vai ser maior que o objeto. E ela vai ser direita, né? Porque agora ela não está mais invertida de ponta cabeça. Ela está à direita. Né? As pessoas quando vão se maquiar, por exemplo, né? As mulheres principalmente, né? O que elas fazem? Elas aproximam, né, o espelho, que ele é levemente esférico, ele é levemente côncavo do rosto, para aumentar a imagem do rosto. E essa imagem, como ela não está de ponta cabeça, é uma imagem virtual, uma imagem direita, porque o rosto da pessoa está entre o foco e o vértice do espelho. Por isso que ela é virtual, direita e maior que o objeto. Por isso você consegue enxergar coisas maiores, né?
Você aumentar lá a parte do seu rosto que você quer maquiar, tá bom? Essa aqui é a ideia. Então você percebe que a imagem ela foi aumentando, né? Ela começou entre o C e o F, né, menorzinha, depois foi para o C, aumentou, depois aumentou mais, né, indo para trás do C, depois ela ficou imprópria, depois ela aumentou mais de tamanho ainda. Interessante, né, essa jogada, tá bom? Espelho côncavo, tranquilo, depois eu faço um resumão para vocês aí, tá? No espelho convexo, né, eu vou colocar o objeto em qualquer posição, ó. Agora ele é convexo, tá vendo que o foco, o centro de curvatura está do lado direito do espelho, né, que é no caso aí atrás do espelho. Aqui tá errado esse tracinho, tá, galera? Ignora aqui, ele estaria para trás aqui, tá? Bom, então ó, o raio vai incidir aqui, paralelo ao eixo principal. Ele vai refletir onde? No foco, né? Mas lembra que o foco está do lado virtual, né? Então eu prolongo até o foco e ele vai refletir, divergindo, né? E outro raio que eu vou colocar aqui é o raio que incide no centro de curvatura, ó. Tá vendo que ele está indo aqui no C, ó? Eu prolongo até o C, ó. Então todo raio que incide no C reflete no próprio C, né? Então ele vem, né? Eu faço com que ele vá até o C. A hora que bater no espelho eu prolongo até o C. Depois eu volto com ele divergindo no espelho, tá? Então onde esses raios se encontraram vai estar a minha imagem. Olha que interessante, ó. A imagem ela tá menor, né? Então vamos lá. Posição da imagem entre o vértice e o foco. Características. A imagem é virtual, certo? Porque ela se forma atrás do espelho. É uma imagem menor que o objeto. E é uma imagem direita. Galera, guarda o seguinte, no espelho convexo a imagem sempre será virtual e direita, tá? Sempre virtual e direita, tá? No espelho, então se você quer aumentar a imagem, você não vai usar espelho convexo, você vai usar espelho côncavo, tá? Espelho convexo, o que é espelho convexo, né? São aqueles espelhos de supermercado, você vê aqueles grandes lá em cima, espelhos de ônibus, também são espelhos convexos. Por quê? Espelho convexo, ele me dá imagens menores, mas me dá um campo de visão maior. Agora, se você quer aumentar a imagem, aí é espelho côncavo. São espelhos que você usa para aumentar a imagem, tá ok? Dentista usa espelho côncavo, pessoa que vai se maquiar e tudo mais, tá bom? Bom, aqui é interessante, ó, no espelho, vamos lá. Então, espelho convexo, beleza, né? Tranquilo. Se eu aproximar essa imagem do espelho convexo, galera, ela vai aumentar um pouquinho, mas ela vai ser menor que o objeto ainda, tá? E aí, se eu começar a aproximar muito do espelho convexo, vai chegar a um certo ponto que esse espelho convexo ele vai parecer plano. Aí vai parecer que a imagem é quase do mesmo tamanho que o objeto, mas ela ainda é menor que o objeto, tá bom? É que depende muito da curvatura do espelho, tá? Beleza? Bom, aqui tem um resumão, ó, do espelho côncavo, tá? Então aqui, ó, só pra gente poder lembrar aí. Então aqui, ó, objeto antes do C. Onde está a imagem? Entre o C e o F. A imagem é menor ou invertida é real. Agora o objeto está sobre o C, ó. Sobre o C, a imagem é invertida, real e do mesmo tamanho. Objeto entre o C e o F. Imagem invertida, real e maior que o objeto. Ela está aumentando de tamanho. Ela estava aqui, ó, menorzinha, veio para cá, aumentou mais ainda. Objeto sobre o foco, imagem imprópria. Lembra que ela está mudando de lado, né? Ela está indo para o lado virtual. Então ela se forma no infinito, não tem imagem propriamente dita. E objeto entre o foco e o vértice, a imagem vai ser maior ainda, né? Ou seja, a imagem é maior, direita e virtual, porque ela se forma atrás do espelho. Beleza? Olha no espelho convexo, ó. Aqui é o que eu falei para vocês, ó. Então, espelho convexo, onde que está a imagem? Está aqui, menorzinha, né? Então, menorzinha. Se eu aproximar o objeto do espelho convexo, ó, a imagem ela aumenta, tá vendo? Ela aumenta um pouquinho de tamanho, mas ela continua menor. Se eu aproximar mais, ela aumenta mais de tamanho. Se eu aproximar muito próximo, ela vai estar quase lá, né, do tamanho do objeto, né? Ela não, só não vai ser igual ao objeto, por quê? Porque o espelho é um espelho esférico, né? Não é um espelho plano. Se fosse plano, o tamanho seria o mesmo, né? Mas como é esférico, tem uma curvatura, a imagem vai ser um pouquinho menor que o objeto. Mas ela aumenta de tamanho, né? Mas ela será menor, sempre menor que o objeto, tá? Então guarda isso. Se eu quero imagens menores, direitas, eu vou usar espelho convexo, imagem virtual. Se eu quero imagens, o espelho côncavo ele me dá imagens tanto reais quanto virtuais. Lembra, se a imagem é virtual, guarda isso. Se ela é virtual, ela sempre será direita. E se ela é real, ela sempre será invertida. Pode olhar aqui, ó. Tudo aqui é virtual, né? Tudo que é virtual é direita, tá? Olha que interessante, ó. Essa daqui, ó, a última do espelho côncavo, que é a maior de todas, ela é virtual, ela é direita.
As demais imagens são o quê? São imagens reais. As imagens reais, elas são o quê? Elas são invertidas, tá? Então sempre guarda isso para você não errar na prova aí. Beleza, galera? Então acabou a aula aí, ó. Tá? Então essa aula, muito obrigado pela participação, por assistir essa aula. Essa aula é sobre então o quê? Sobre a formação de imagens em espelhos esféricos, côncavo e convexo. Tranquilo? Então lembra sempre disso que eu falei para vocês aí dos espelhos, né? Imagem virtual sempre será direita, imagem real sempre será invertida. Beleza? Então em questões geralmente eles pedem para você onde está a imagem, se ela vai ser virtual, se ela vai ser real, tá? Na parte de espelhos 2, a gente vai ver calcular a posição da imagem, aí sim a gente vai fazer os cálculos aí. Tá? Então essa primeira aula é só para a gente poder ver, para a gente poder classificar a imagem em função do tipo de espelho que a gente está usando. Beleza? Uma dica importante é imagem projetada. Quando o exercício te falar imagem projetada é sempre imagem real, tá? Espelho côncavo. Você não consegue projetar imagem virtual, tá? No caso, então, espelho côncavo que projeta imagens, ok? Então, imagem projetada, espelho automaticamente vai ser côncavo. Beleza, galera? Muito obrigado, um grande abraço. Né? Obrigado por assistir essa aula e que a força esteja com você. Valeu? Valeu, é nóis. Depois eu faço a aula para vocês de exercícios, tá? Obrigadão.